Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para meditar um pouco sobre um pequeno texto da Palavra de Deus, que fica em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Acredito que a igreja está passando por um momento muito difícil na história. A mesma igreja evangélica, a mesma igreja cristã, que Jesus disse em sua palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E eu acredito firmemente nisso, eu creio nisso, que as portas do inferno jamais poderão derrotar a igreja, jamais poderão vencer a igreja, porque Jesus, ele está sempre batalhando ao lado da igreja, está sempre cuidando, está sempre zelando pela sua igreja. Mas o que está ocorrendo hoje é que a igreja cristã, ela tem perdido ao longo dos anos a sua característica de igreja. Ela tem deixado de lado aquilo que é mais próprio da igreja, é aquilo que caracteriza a igreja como uma instituição que é diferente das outras. Ela está perdendo aquele papel social de cuidar das almas, de cuidar das vidas, de cuidar dos necessitados. Ao lermos o livro de Atos, nós encontramos ali na igreja primitiva uma igreja totalmente preocupada com o povo, totalmente preocupada com as almas, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material, porque esse livro nos relata que os discípulos, os cristãos, eles vendiam suas propriedades, aqueles que eram mais abençoados, mais abastecidos, e dividiam o dinheiro dessas propriedades com aqueles que eram mais necessitados, que eram cristãos também mais necessitados, para que todos estivessem num patamar de igualdade. Diz também que na igreja havia ali pessoas que tinham a função de cuidar do povo, levar o alimento para a viúva, para o órfão, para aqueles que estavam desabrigados, para aqueles que eram mais carentes desse serviço social. E isso é uma coisa que raramente a gente encontra hoje na igreja, muito difícil encontrar, porque está sendo deixado de lado. E outra coisa que o livro de Atos nos relata é que tudo que os apóstolos iam fazer, todas as missões das quais eles eram designados, havia uma consulta ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele enviava quem bem lhe conviesse a essa missão que ele tinha escolhido. O que também nós não vemos hoje na igreja. As funções, os cargos, naquela época, era escolhido pelo Espírito Santo. O pastor é chamado pelo Espírito Santo, o presbítero, o diácono, é separado mediante a orientação do Espírito Santo, diferente do que é hoje. Hoje é feito por conveniência, hoje é feito por amizade, por uma série de questões que não tem nada a ver com a orientação do Espírito Santo. Então, a minha preocupação é que ao longo desses anos a igreja tem perdido realmente a sua característica, tem perdido o seu foco. E hoje nós olhamos para uma igreja, para uma instituição, igreja que é totalmente diferente daquilo que nós lemos no livro de Atos. E eu me pergunto assim, se o cristão verdadeiro, aquele cristão que quer mesmo servir a Deus, aquele cristão que tem no seu coração uma chama que arde, um desejo ardente de fazer o que é certo, de cumprir a palavra de Deus, se dentro dessa igreja ele não se encontra perdido, ele não se encontra como um peixe fora d'água, ele não se encontra num ambiente que no seu coração não era o que ele estava esperando. O que tem acontecido hoje é que dentro da igreja tem entrado tantos costumes do mundo, tantas doutrinas diferentes, tantos ensinamentos diferentes, que às vezes você
até duvida que está numa igreja. Certa vez, esse ano, eu fiz uma visita numa igreja na cidade de Taguatinga, porque eu conheço o pastor renomado, o pastor culto, uma palavra muito boa, ungida. E fui lá, né, fazer essa visita em busca de uma palavra. E entrei na igreja que fica em Taguatinga, na comercial de Taguatinga. E estava tendo culto, já tinha começado, já estava na parte do louvor. Mas sentei no banco, fiz uma oração. Quando levantei os olhos, eu tive dúvida se estava na igreja. Eu tive que sair lá fora para ver se realmente era a igreja que eu tinha escolhido para ir. Porque as pessoas estavam todas de preto, estavam todos diferentes. Eu olhava para aquelas pessoas e eu não achava ali um cristão. Não que a roupa seja uma característica do cristão, mas eu busco num cristão uma pessoa diferente. Eu busco no crente uma pessoa que tem na sua face o brilho de Jesus. E muitas vezes nós olhamos hoje para as pessoas que estão dentro da igreja e nós não encontramos isso. E às vezes buscamos a igreja tentando ouvir uma palavra que conforte o nosso coração, que nos acalme da aflição momentânea que estamos passando, mas muitas vezes o pregador está ali contando uma história da sua própria vida, uma experiência, está ali contando alguma coisa, e você faz de tudo para ficar na igreja, é um esforço muito grande para não dormir, para ouvir aquilo ali, mas de maneira que você sai da igreja mais vazio do que quando entrou. E isso é preocupante, porque a igreja é o lugar onde as pessoas vão se alimentar espiritualmente. É o local onde as pessoas buscam um pasto verdejante, como diz o Salmo 23, águas tranquilas, um refrigério para a alma. E muitas vezes a gente sai da igreja mais atormentado do que quando entrou. É natural que essa preocupação exista, porque a cada dia a igreja perde um pouco do foco cristão, um pouco do foco que é ganhar vidas, e depois de ganhar essas vidas, apacentar essas ovelhas e conduzi-las até Jesus. Porque a palavra de Deus nos relata que um dia Jesus estará diante dessas ovelhas. Ele receberá do pastor, do bispo, do apóstolo, do diácono, do presbítero, da pastora, da missionária, de quem estiver à frente desse rebanho. Ele receberá esse rebanho desse servo, dessa serva. E essa pessoa que é responsável por guiar esse rebanho, ela dará conta dessas ovelhas. A palavra de Deus diz em Ezequiel que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando Deus nos manda pregar a palavra de Deus a uma pessoa, mesmo que seja o pior ímpio que existe, e Deus nos manda levar uma mensagem a essa pessoa, e nós levamos essa mensagem, ainda que aquela pessoa não aceite Jesus, ainda que aquela pessoa não queira de maneira nenhuma obedecer, mas nós levamos a palavra, nós estamos livres do sangue daquela pessoa que será derramado. Mas quando nós não falamos aquilo que Deus nos orienta, quando nós